Muito obrigado, em nome de Jesus. Ô Dani, eu te vi aí, viu? Você estava assim, ó, né? Eu percebi daqui, você... Isso, mas chegou a hora. Bom, você gosta... Quantos gostam de uvas? Uvas, olha quanta gente. Maçã? Menos, né? Em inglês tem até uma citação, deixa eu ver se eu lembro. One apple a day, put the doctor away, alguma coisa assim. Uma maçã por dia. Como é que é o negócio mesmo? Legal, é uma tradução boa essa. Uma maçã por dia, saúde o resto da vida. Aí, ótimo. Você está vendendo maçã? Não, ainda não. Melhor uva, hein? A audiência aqui está mais interessada em uva. Agora, legal. Quantos gostam de moscas? Moscas. Não é moças, o Arthur levantou a mão lá, não é moças, moscas, ok? Então, eu me deparei com um artigo que eu achei muito interessante, escrito numa revista australiana sobre biologia. E essa revista me chamou a atenção porque o título da matéria era o seguinte: porque as moscas são extraordinárias e ao mesmo tempo chatas. Bom, a segunda parte nós sabemos. Mas o que me chamou a atenção foi alguém se dedicar ao tema e escrever sobre por que as moscas são extraordinárias. E uma das razões que ele apresenta, eu vou tentar aqui delinear rapidamente essas razões, primeiro, porque as moscas são polinizadoras. Ou seja, eles dizem que uma mosca consegue polinizar com mais eficiência do que uma abelha. Porque a abelha guarda o pólen em compartimentos e ela carrega para um determinado lugar. A mosca, especialmente as moscas mais cabeludas, ela carrega vários pólens e ela vai levando, e por onde ela para, ela poliniza. Então, olha que coisa interessante, especialmente uvas e maçãs estão ligadas a esse processo que as moscas fazem. Então, a próxima vez que você estiver se deliciando com uma uva, um cacho de uva, ou bebendo um suco de uva, ou comendo uma maçã, por favor, não esqueça de agradecer pelas moscas. Mas tem mais, uma outra razão que ele aprecia as moscas é porque as larvas das moscas servem de alimentos. Como, por exemplo, pássaros. Quando você ouve aquele pássaro gorjeando lindamente ao nascer do sol, e você fala, olha que pássaro maravilhoso. Bom, aquele pássaro que está ali cantando, ou aquele outro que não canta, mas é tão bonito, você olha e fala, compra até o binóculo para ver ele lá na árvore, tão lindo. Lembre-se que a razão por que ele consegue gorjear com tanto vigor e ter penas tão lustrosas é porque a mosca faz parte dessa cadeia alimentar. Então, a próxima vez que você apreciar um deles, lembre-se de agradecer pelas moscas. E tem mais ainda, eles têm desenvolvido hoje o uso de larvas, por exemplo, para a criação de tilápias, de salmão. A próxima vez que você tiver uma tilápia no prato, ou um salmão, alguém está planejando isso hoje? Lembre-se de agradecer pelas moscas. E tem mais coisas interessantes. Por exemplo, tem uma coisa chamada terapia larval. É sério, terapia larval. Vários estudos, aliás, os americanos usaram na Segunda Guerra Mundial as larvas das moscas para fazerem o que eles chamam dessa abordagem um biotratamento. Coloca a larva, por exemplo, numa úlcera causada por diabetes e vai sendo tratado sem o uso de antibióticos. Olha que coisa interessante. Não é uma bênção? Estão na dúvida. Quem sabe essa última te convence? Esse escritor disse assim que as moscas, além de tudo isso, elas são lindas. Nem todas, mas algumas são. E eu parei até para pensar, e algumas são mesmo. Você já viu umas assim que são azuladas? Já viu mosca tunada? Ela vem assim um azul esverdeado.
E esse moço que estava pesquisando, ele pesquisou várias, centenas, talvez milhares de tipos de moscas. Ele ficou tão encantado com essa em particular que ele deu o seguinte nome para ela: Plinthina Beyoncé. De tão bonita que ele achou, Plinthina Beyoncé. Veja, o fato de eu não saber o propósito de uma mosca, não quer dizer que a mosca não tenha propósito. E na filosofia e na teologia, há um campo de estudo chamado teleologia. Não teologia, teleologia. Que é o estudo das causas e dos seus fins. Que as coisas têm causas porque existem, e ao mesmo tempo elas têm propósito porque existem. Agora, nós muitas vezes não sabemos o propósito de por que as coisas existem, ou porque as coisas acontecem, mas isso não quer dizer que elas não tenham um propósito para existir. E há muitas coisas com as quais na vida nós ficamos apenas na segunda parte do título, chato. Moscas são chatas, moscas são nojentas, moscas são asquerosas, mas nós nos esquecemos que tem todo um outro lado da história que nos traz tantos e tantos benefícios. Na palavra de Deus, nós aprendemos que a primeira causa adequada para todas as coisas, para a existência de tudo, visível ou invisível, é o Deus Todo-Poderoso. E que esse Deus não apenas é a causa de todas essas coisas maravilhosas, mas Ele ainda é aquele que projeta o propósito para todas elas. Nesse mês em que nós estamos tratando do assunto gratidão, o salmista, na sua poesia, nos convida a sermos gratos a Deus pela sua pessoa. Ele diz assim: Deus é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Ele diz: sejamos gratos a Deus, porque Deus é poderoso. Então ele nos fala da criação de Deus e da redenção de Deus. E porque a sua misericórdia... E nessa manhã nós vamos considerar uma terceira razão, porque o salmista nos convida a sermos gratos a Deus. Aliás, ele não apenas nos convida, ele nos convoca a sermos gratos a Deus. A única resposta moralmente cabível, piedosamente cabível, é que nós sejamos gratos a esse Deus tão maravilhoso. Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo 136. Salmo 136, nós vamos ler a partir do versículo 10. A palavra de Deus diz assim: aquele que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque a sua misericórdia dura para sempre, e tirou a Israel do meio deles, porque a sua misericórdia dura para sempre, com mão poderosa e braço estendido, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que separou em duas partes o mar vermelho, porque a sua misericórdia dura para sempre, e por entre elas fez passar Israel, porque a sua misericórdia dura para sempre. Mas precipitou no mar vermelho a Faraó e o seu exército, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que conduziu o seu povo pelo deserto, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que feriu grandes reis, porque a sua misericórdia dura para sempre. E tirou a vida a famosos reis, porque a sua misericórdia dura para sempre. A Seom, rei dos amorreus, porque a sua misericórdia dura para sempre. E Og, rei de Bazã, porque a sua misericórdia dura para sempre. Cujas terras deu em herança, porque a sua misericórdia dura para sempre. Em herança a Israel, seu servo, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quando lemos estes versículos, o salmista passa a tratar agora de propósito. Lembre-se, ele começa esse salmo no primeiro versículo, nos convocando e dizendo: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre.
E nesse trecho que nós lemos agora, ele passa a descrever os propósitos de Deus, e por isso nós devemos ser gratos a Deus, porque a sua misericórdia dura para sempre em todos esses propósitos. E esse trecho que lemos nós podemos dividir em duas partes principais. A primeira parte está relacionada com aquilo que nós chamamos de o pacto abraâmico, dos versículos 10 até o versículo 16. Há um propósito de Deus, porque Ele livrou Israel do poderoso rei do Egito. Há um propósito porque eles testemunharam a abertura do Mar Vermelho. Há um propósito porque Deus falou com Moisés naquela sarça ardente. Há um propósito. As coisas não aconteceram acidentalmente. No ano de 2005, o livro The Purpose Driven Life, A Vida com Propósito, do pastor norte-americano Rick Warren, ganhou as manchetes nos Estados Unidos. Pelo seguinte, um homem estava sendo julgado, o nome dele era Brian Nichols. E Brian Nichols conseguiu escapar daquele julgamento. Mas enquanto ele tentava fugir, se você procurar, vai encontrar até no YouTube. Ele matou 4 pessoas na fuga, inclusive o juiz. E quando ele escapou, ele conseguiu forçar a sua entrada na casa de uma senhora, uma jovem senhora, mãe solteira, chamada Ashley. E fez dessa mulher refém por 7 horas. Dá para imaginar uma coisa dessa? Um criminoso mata 4 pessoas, dentre elas inclusive um juiz, e fica por 7 horas com essa mulher como refém. Acontece que enquanto ela está como refém, ela pede àquele criminoso a permissão para ler esse livro, Vida com Propósito. E vai lendo o livro, e quando ela termina a leitura, o homem decide se entregar. Porque meio assim que ele entendeu que existia algum propósito para a vida dele, e ele estava desalinhado com aquele propósito. Veja a importância da consciência de se ter propósito na nossa existência. Mesmo Rick Frankl, que era discípulo de Freud, e Freud apontava para trás e dizia que os problemas existenciais que nós temos têm a ver com o nosso passado. Bom, Frankl, que estava no campo de concentração, ao observar as pessoas que estavam desesperadas ali, chegou à seguinte conclusão: não, o nosso problema não está ligado com o nosso passado, está ligado com o nosso presente e com o nosso futuro, com a falta de propósito. Não é o retrovisor que é o problema, é o farol de milha que é o problema. E nesse trecho que lemos sobre Israel e como Deus livrou a Israel, é um trecho que fala desse grande propósito de Deus apresentado no pacto abraâmico. Vamos ler 2 textos que vão nos ajudar a entender isso. Abra, por favor, a sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 6. Êxodo, capítulo 6. Êxodo capítulo 6, vamos ler a partir do versículo 2. Aqui o Senhor Deus está falando com Moisés, a quem Ele comissiona como libertador de Israel. Então, esse episódio que estamos lendo antecede aquilo que o salmista coloca em poesia no Salmo 136. Esse grande livramento que ele descreve é antecedido por essa conversa de Deus com Moisés. Falou mais Deus a Moisés e lhe disse: Eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, o Yahvé, não lhes fui conhecido. Também estabeleci, veja só, a minha aliança com eles, o meu pacto com eles, para lhes dar a terra de Canaã. O povo de Israel não está em Canaã, está no Egito. A terra em que habitaram como peregrinos. Ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizaram, e me lembrei da minha aliança. Portanto, dize aos filhos de Israel: Eu, o Senhor, eu vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da servidão, e vos resgatarei com o braço estendido e com grandes manifestações do julgamento. Ele disse: Moisés, eu vou tirar esse povo desse jugo que eles estão vivendo. Eu vou tirar esse povo da escravidão que eles estão vivendo.
porque eu tenho um propósito nisso. Eu fiz um pacto com Abraão, com Isaac, com Jacó, e por causa dessa aliança, por causa desse acordo unilateral, eu ouvi o gemido deles e eu vou tirá-los de lá. Veja, por trás daquele grande livramento, tinha um propósito divino. E se nós voltarmos um pouco na história, no livro de Gênesis, abra por favor a sua Bíblia em Gênesis capítulo 15, versículos 13 e 14. Nós temos uma conversa entre agora Deus e Abrão. Agora, isso é centenas de anos antes desse cativeiro egípcio. Diz assim: então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas, e tu irás para os teus pais em paz, e serás sepultado em ditosa velhice. O que nós notamos aqui? Quando Deus conversa com Abraão, estabelece o que nós chamamos de pacto abraâmico, aliança, um acordo com Abraão. Deus descortina para Abraão o futuro e diz assim: olha, você vai ser pai de uma grande nação, você vai ter muitos descendentes, mas os seus descendentes serão peregrinos numa terra estrangeira. E lá nessa terra, eles se tornarão escravos por 400 anos. Veja, a escravidão do povo de Israel não pegou Deus de surpresa. Deus já sabia disso. E Deus disse para Abraão: mas tem um propósito nesse período. Porque quando terminar, eu vou tirá-los de lá, e eles sairão de lá, você prestou atenção no texto? Eles sairão de lá como? Com grande riqueza. Mais ou menos assim, depois de 400 anos de trabalho escravo, tiveram que pagar a indenização. Eles saíram de lá com ouro, com animais, com riquezas, com fortunas. Durante aquele período de 400 anos, aliás, diga-se de passagem, eles não sofreram violentamente os 400 anos, mas apenas quando subiu um novo faraó no Egito, mas isso é um assunto para outro dia. Mas durante aquele período em que eles estavam lá, tinha o quê? Tinha um propósito. Eles não estavam lá por acaso. Aquela luta, aquela dor, aquela dificuldade tinha um propósito, para não apenas abençoar a primeira geração, mas para abençoar toda uma posteridade. É por isso que o salmista, quando então ele relembra esse episódio do Êxodo, ele relembra que Deus com mão forte tirou o seu povo de lá, ele fala, tinha um propósito, e Deus nos livrou grande e maravilhosamente com o seu propósito, porque a sua misericórdia dura para sempre. Agora, eu e você não entendemos muitas vezes a razão do que nós estamos vivendo. Não entendemos por que estamos dentro daquilo que olhamos e falamos: puxa, eu estou dentro de uma prisão. Eu estou dentro de uma prisão emocional, eu estou dentro de uma prisão financeira, eu estou dentro de uma prisão, eu me sinto preso, eu me sinto angustiado, eu me sinto cerceado, e eu não estou entendendo o que está acontecendo aqui. Lembre-se disso, há um Deus todo-poderoso que não te abandonou, que tem um propósito no que você está vivendo, e Ele é digno dos nossos louvores, Ele é digno da nossa gratidão. Eu posso não entender as moscas, mas até mesmo as moscas que estão no meu caminho, elas cumprem o bom propósito de Deus. O texto prossegue do Salmo, e dos versículos 17 ao 22, nós nos deparamos então com uma outra parte, poeticamente descrita, que é o pós-êxodo. Depois que eles saem do êxodo, depois que eles saem do Egito, eles vão direto para a terra prometida? Já sai, já vai para a terra prometida? Não. Por que não? Aí nós vamos lendo as batalhas que eles têm no deserto, ou se lemos nas narrativas de Moisés. Porque Deus agora apanha uma pilha de 2 milhões de pessoas que cresceram no Egito, pensando como escravo, falando como escravo, agindo como escravo, e Ele vai transformar essas pessoas num grande exército, para que tivesse condição de, quando chegasse lá naquela terra prometida de Canaã, pudesse então receber aquela herança de Deus, que era mais ou menos assim: Deus diz, é tua, vai e pega. É tua, vai e pega.
Eles teriam que lutar, eles teriam que enfrentar aqueles desafios. Então o deserto fazia parte de um... Estão na dúvida ainda, né? O deserto fazia parte do quê? Propósito. O deserto não foi apenas um acidente. Quando lemos os textos, as narrativas, nós vemos claramente que Deus está usando o deserto para criar uma carapaça nesse povo, para fazer com que esse povo tenha condição de chegar lá na terra de Canaã e receber, guerrear, lutar por aquilo que Deus entregava a eles. Não conseguiriam se não fossem preparados no deserto. Quem aqui já assistiu filme Rocky, o Lutador? Eu gosto disso porque eu descubro a idade de vocês. É o primeiro que eu estou perguntando, hein? Rocky, o Lutador. Você lembra, para ele vencer, ele não teve que ficar treinando. Uma das cenas, eu já não me lembro se foi no 1, do 3, no 4, em que ele tem que correr atrás de galinha. Lembram disso? Virar pneu. Lembram? Bom, aquilo era um ginásio, onde ele era treinado para poder chegar no ringue e nos dar aquele momento especial do filme. Mas antes do pam, tem um ginásio. O problema é que nós queremos na vida já começar no pam. Não é assim que funciona a vida. Tem um processo. E esse processo nem sempre nós entendemos o que está acontecendo. O processo é doloroso. O processo machuca. Mas a vida não é só a respeito de mim, é um todo. Deus vai usar aquilo naquele ginásio doloroso para que possa surgir uma bênção para muitas e muitas e muitas outras pessoas e quem sabe para outras gerações inclusive. Então enquanto eu estou ali passando pelo deserto, eu tenho que lembrar, há um Deus que é bom, que a sua misericórdia dura para sempre e Ele tem um propósito nisso. Então eu agradeço a Deus pela sua pessoa, pelo seu poder e pelos seus propósitos. Veja na Bíblia como o deserto é continuamente uma analogia. Claro, ele é uma realidade histórica, mas ele é por analogia também uma grande lição para todos nós. Deus fala com Abraão em que lugar? No deserto. Deus fala com Moisés em que lugar? No deserto. Deus fala com Elias, o profeta, em que lugar? No deserto. Deus levanta João Batista para ser a voz que clama no deserto. Jesus, depois do seu batismo, ele é guiado pelo Espírito Santo para triunfar e declarar guerra a Satanás aonde? No deserto. Deus não poucas vezes vai nos levar por uma jornada de deserto. E o deserto não é fácil, ele é cansativo, ele é causticante, nós achamos que não vamos conseguir levantar mais um passo, dar mais um passo no deserto, é muito difícil, mas a boa notícia é que deserto tem começo, tem meio, tem fim, e o Deus que nos convida nessa jornada, Ele vai conosco, porque Deus é bom e a sua misericórdia. E por isso o salmista diz na sua poesia, seja grato a Deus. Seja grato a Deus pela sua pessoa, pelo seu poder e pelo seu propósito. Porque as nossas lutas, as nossas dificuldades não estão alheias à sabedoria divina. Um livro que ficou muito famoso, com tradução em língua portuguesa para O Refúgio Secreto, de Corrie ten Boom. Conta a história dessa irmã que a família dela escondia judeus durante a perseguição nazista. Eles escondiam em porões, em paredes ocas na casa, e ela acabou sendo presa, ela e a sua irmã. E quando elas estavam nessa prisão, muito difícil, sofrendo barbaridades, ela falou algumas coisas interessantes. Ela diz o seguinte, por exemplo, nesse livro: quanto mais escura ficava a noite ao nosso redor, mais brilhante, mais verdadeira e mais bela brilhava a palavra de Deus. Porque era a única coisa, basicamente, que elas tinham, era um grupo de mulheres presas na mesma cela, que se reuniam para lerem a Bíblia, para orarem, ali era o que tinham.
E ela diz: quanto mais escuro estava aquilo, mais brilhava a palavra de Deus. Mas uma coisa que me chama bastante atenção, e eu nunca me canso nessas datas em que nós comemoramos gratidão a Deus, ação de graças a Deus, foi uma dessas experiências em que elas foram trocadas de celas. E quando chegaram nessa outra cela, não era melhor, era pior. E ela conta que nessa nova cela tinha uma infestação de pulgas. E a irmã que estava ali, chamada Betsy, sugeriu o seguinte: bom, vamos ser gratas a Deus. Parecia assim, uma pessoa meio fora de órbita, né? Num momento tão difícil, fala: bom, vamos ser gratos a Deus. Vamos ser gratos a Deus por tudo que tem aqui nessa cela. Corrie ten Boom relata isso, ela fala: puxa, por tudo. E a mulher começa então, citando alguns trechos do Novo Testamento, como: em tudo dai graças, dai graças por tudo, Efésios e Tessalonicenses, e aí começa a orar, agradecer a Deus, e de repente diz assim: ah, Senhor, eu te agradeço pelas pulgas. E Corrie ten Boom não se conforma naquele momento, fala: bom, tudo bem, agradecer por uma cela e pelas coisas que tem aqui, eu ainda entendo, mas agradecer até pelas pulgas, isso já é um pouco demais. Mas depois de um tempo, quando elas finalmente tiveram liberdade, elas descobriram o seguinte: que a razão por que os guardas não entravam com violência na cela onde elas estavam, então elas podiam orar, elas podiam ler a Bíblia, a razão por que nunca sofreram um abuso físico, não foram inclusive estupradas naquela prisão, elas descobriram mais tarde, é porque naquela cela tinha uma infestação de pulgas. E aí Corrie ten Boom disse: a Betsy estava certa. Nós devemos agradecer até pelas pulgas. Eu não sei onde você está na sua vida. Eu não sei em que momento da sua vida você se encontra. Eu não sei se a sua vida está com um grande vazio existencial, ou se você está vivendo uma crise. Eu não sei quais são as suas angústias. Eu não sei se você olha e fala: eu estou me sentindo cerceado, preso, confinado. Ou talvez outros digam: eu me sinto num deserto, Leandro. Está tudo árido, seco. Eu não sei para onde ir, eu não sei o que fazer. A boa notícia é: nós podemos agradecer a Deus pelas moscas. Nós podemos agradecer a Deus pelas pulgas. Nós podemos agradecer pela certeza de que nós temos um Deus que é bom, que a sua misericórdia dura para sempre, que é poderoso. E mesmo quando nós não entendemos nada do que está acontecendo, nós podemos confiar nele. Um dia, talvez não desse lado da eternidade, mas um dia, nós vamos agradecer por tudo. Moscas, pulgas, pelos momentos que nós não conseguíamos na nossa pequena capacidade cognitiva entender como Deus Todo-Poderoso pode transformar as mais profundas dores, os mais profundos abismos em jardins, para abençoar muitas e muitas gerações que ainda estão por vir. Vamos nos colocar em